Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a história da revelação, no Novo Testamento. É o nosso 12º encontro. Então, sendo a revelação como promessa, marcada por um caráter histórico, autêntico e aberto, segue-se que a historicidade da revelação em Cristo exige que ela ocorra uma vez por todas e tenha por conseguinte um caráter definitivo, que não possa vir e repetir-se, mas que possibilita e realiza uma verdadeira história. É o evento de Jesus de Nazaré, que se fez homem, que marca um momento histórico da presença da revelação no Novo Testamento. Nós já vimos também alguns comentários da carta aos Hebreus, que Jesus, de uma vez definitiva, realiza a salvação, a aliança eterna por ele realizado, que marca, então, a história do Novo Testamento. Abre ela, assim, como ação temporal na história, um caminho novo, em que se temporaliza a revelação definitiva, dando desenvolvimento a todas as suas dimensões, reduzindo a efeito sua fertilidade. Devemos ver que há uma distinção sobre a questão da relação, por exemplo, a questão moral do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento era uma mensagem de conversão, nós podemos ver em João Batista, essa mensagem termina com João Batista, conversão. É um pedido de conversão, de mudança, houve um rompimento da aliança, então se deve converter. Segundo momento, fazer penitência. Terceiro momento, para ser perdoado. Já no Novo Testamento, nós temos uma nova realidade, onde Jesus se chama a conversão, a metanoia, convertei-vos, metanoia, mudança de mentalidade, paradigma, convertei-vos, depois crede no Evangelho. A conversão é para nós termos a disposição para acolher a boa nova do reino de Deus e aquele que é o anunciador da boa nova, que é Jesus. Então, é uma conversão não para a penitência, mas uma conversão como disposição para a fé, acolhendo a boa nova e acolhendo Jesus Cristo, que é o mensageiro dessa boa nova. Aqui nós vemos que há uma mudança de perspectiva e que essa mudança se manifesta como forma definitiva. Este caminho novo é igualmente o começo do retorno do mundo ao Pai, a imitação do caminho seguido por Cristo. Saí do Pai, vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para junto do Pai. João capítulo 16, versículo 28. Claro que essa questão se anuncia um grande mistério, porque Jesus se fez homem, o Filho de Deus se fez homem, o Filho de Deus se fez homem, ao unir a humanidade e divindade, esse menino será chamado Jesus. Então, o Filho de Deus se fez homem no seio da Virgem Maria, assumindo uma humanidade, E ele então se torna essa realidade, de que ele se uniu à humanidade sem se separar do Pai. Ele continuou unido ao Pai, unido à Trindade, inseparável, porque em Deus não pode existir um movimento, porque se há um movimento, então nós tratamos aqui de criatura, mas aquele que traz a natureza humana, trazia também a natureza divina, que assumia esta humanidade, sem se separar do Pai. Resulta ainda do próprio conceito de revelação com plenitude, que, sendo a palavra definitiva de Deus, é também irrevogável. Nada, nem mesmo a força violenta, pode alterá-la nem destruí-la.
Ela é eficaz, é definitiva, ela não pode ser barrada. Segue-se daí para a igreja enquanto lugar da presença e atuação da revelação de Cristo. Não pode ser ela afastada em seu caminho através do mundo e da história, e graças à assistência de Cristo no Espírito Santo, de sua essência íntima e primitiva. Se afirma que Jesus não quis a igreja, Jesus não criou a igreja. Há muitas formas de se falar que não correspondem à verdade. Jesus quis a igreja. Essa igreja que foi formada pelos seus discípulos. Mesmo que essa reflexão seja posterior à morte de Cristo, mas expressa a consciência do testemunho apostólico daquilo que Jesus deixou e foi transmitido pelos apóstolos. Os apóstolos são os testemunhos oculares que dão validade àquilo que nós encontramos. Senão, nós vamos colocar uma invenção dos apóstolos sobre aquilo que é de Jesus. Não. Quando Jesus fala, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, pronome possessivo, a igreja de Cristo, e sobre Pedro, pedra, se edifica essa igreja. Tanto é que Pedro é pedra, que no Evangelho de João, Jesus então diz a Pedro, tu és Cefas, tu serás chamado pedra, Petra, Pedro. Então, mas Jesus não é a pedra da igreja? Não, Jesus é a pedra angular, a pedra de ângulo que dá unidade. Mas a pedra fundamento é Pedro, que depois também será Pedro no primado, depois será também dado aos outros como fundamento, mas unidos a Pedro. Então é que no livro do Apocalipse fala que o alicerce da Nova Jerusalém são os 12 apóstolos. Então aqui nós temos esse fundamento apostólico para a igreja. E também São Paulo, na carta aos Efésios, fala que Jesus amou sua igreja, a igreja pertence a Jesus. E se entregou por ela, deu sua vida por ela. Embora essa carta seja um pouco tardia, mas ela revela aquilo que a tradição dos apóstolos coloca como verdade de fé. Porque é eles que nos dão garantia daquilo que eles receberam e que depois nos deixaram como testemunhos. Então a igreja é um elemento de Jesus Cristo. A igreja católica nasce com Jesus Cristo. A comunidade dos fiéis. É claro que no Evangelho de João, lá no capítulo 21, não se fala na igreja, mas se fala em ovelhas, quando Jesus fala, tu me amas mais do que estes, quer dizer, o amor de Pedro é maior do que os outros, e a Pedro e não aos outros que Jesus confia essa missão, apacenta minhas ovelhas. As ovelhas pertencem a Cristo, mas a missão de apacentar pertence a Pedro. E as ovelhas de Cristo é que formam a igreja. Então, a igreja é lugar da presença e atuação da revelação de Cristo. Então, ela não pode ser afastada em seu caminho através do mundo e da história, porque quem garante a existência da igreja, a eleição da igreja é o próprio Cristo. O ser humano teria destruído a igreja, mas como ela é um dom divino, de Jesus Cristo, ela permanece na história. E graças à assistência de Cristo no Espírito Santo, porque é a ação do Espírito Santo que acompanha os discípulos. Jesus sopra sobre os discípulos, capítulo 20 do Evangelho de São João, sopra para os discípulos, soprar o ar, entrega o Espírito e diz, naquele momento, recebei o Espírito Santo, que vai acompanhar os discípulos na missão que Jesus havia dado antes, quando Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. As potências da morte não podem prevalecer contra ela, como nós vemos lá no Evangelho, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18 em diante. Ela pertence, na verdade, e na salvação de Cristo. A verdade é a salvação de Jesus Cristo, nela, na igreja, pertence. Procurou-se estabelecer a relação entre a antiga e a nova aliança em termos de leis e evangelho, lei e graça, lei e liberdade.
Contudo, seria unilateral identificar simplesmente a antiga aliança com a lei e a nova aliança com o evangelho da graça e da liberdade. A diferença resiste antes na contrastante relação entre lei e graça. Santo Agostinho descreveu semelhante diferença, distinguindo entre coisas externas, extrínsecos posita, e dons internos, intrínsecos data, coordenados entre si de acordo com a conhecida fórmula. A lei na antiga aliança foi dada para que a graça prometida fosse alcançada. A graça na nova aliança foi dada para que a lei fosse cumprida. Essas palavras amplamente analisadas pretendem dizer que a graça reúne intimamente em si a promessa e seu cumprimento pleno. Então, há uma unidade. O Novo e o Antigo Testamento não se separa, há uma unidade inseparável entre a promessa e a realização da promessa, entre o processo da revelação da história e a realização da promessa acontece de uma vez definitiva em Jesus Cristo, no mistério da cruz e da sua ressurreição. A graça reúne intimamente em si a promessa e seu cumprimento pleno, abrangendo e modificando assim a ideia da lei. Disse São Tomás de Aquino, a lei da nova aliança é a graça do Espírito Santo confiada aos fiéis. Dada aos fiéis, dato fidelibus, que datus fidelibus, que foi dado, entregue aos fiéis. Daí resulta que o Evangelho dá à lei novo sentido, reunido em si a promulgação e o cumprimento da lei, de modo que, na graça, a lei de Deus se torna um dom de Deus. Então, não há separação. A graça que tudo reúne e dá sentido a todas as coisas, a todo o processo da revelação. Na linguagem de Agostinho, dá o que mandas e manda o que quiseres. À luz do que acabamos de dizer, entende-se o que significa a expressão Cristo é o fim e a plenitude da lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. Portanto, a lei não pode ser a forma do Evangelho. Este é que é a forma da lei. A Boa Nova é a forma da lei, não o contrário. Enquanto imagem essencial da sua, é a imagem da lei. Através da lei se vislumbra a graça. E a graça realizada é a graça que dá sentido a tudo aquilo que foi falado, toda a lei. O caminho da pessoa chamada à revelação de Cristo não vai, portanto, da lei para a graça e a liberdade. Então, era o caminho no âmbito da revelação com promessa, mas o contrário, da liberdade e da graça para a plenitude da lei. A graça tudo antecede, a graça age em tudo e dá sentido a tudo. Na revelação, enquanto plenitude, não existe mais um caminho para a graça, passando sobre as obras, mas sim um caminho para as obras passando sobre a graça. Falando em termos do Novo Testamento, são estes aqueles frutos que São Paulo chama frutos do Espírito, e que São João descreve cristologicamente sob a imagem do tronco e dos ramos da videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Essa produção de frutos é expressa por São Paulo sobre a imagem do revestiço do homem novo. Efésios capítulo 4, versículo 24. Do atingir o estado do homem feito, que vai um processo até chegar à realização do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Então, a graça é sempre a realidade. É aquilo que se caminha, a revelação se caminha para a graça, e depois é a graça que dá sentido a toda a realidade que houve no Antigo Testamento. A igreja foi quista por Cristo? Foi. Tanto é que ela foi testemunhada pelos apóstolos,
porque são eles que nos dão a garantia de toda a verdade revelada por nós na Sagrada Escritura do Novo Testamento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.